Olá, aos ouvintes. Meu nome é Bruno Ortega, sou estudante de bacharelado em filosofia. Estou aqui para explorar convosco a respeito do tema da indiferença social como indicador de variabilidade. Nesse sentido, cabe, então, perante esta fala, trazer a seguinte colocação das indagações ou research questions ou problemas que centrarão essa apresentação, os quais são: como o fenômeno da indiferença social se efetiva como perpetuador de variabilidade? Há alguma proposta que seja eficaz de fornecer algum caminho razoável para essa condição bastante impregnada no contexto social atual? Mas para dissecar acerca de possíveis apontamentos diante dessas perguntas, é preciso contextualizar a situação e vigência no âmbito social, o qual se encontra o valor do aspecto da diferença, sendo possível de ser manifestado tanto através de um cunho identitário, que pertence a um grupo, quanto por meio de da abrangência de pensamentos e perspectivas plurais que podem ser divergentes. Portanto, é necessário demonstrar como o fenômeno da indiferença social pode ser realmente o perpetuador da vulnerabilidade e para chegar a alguma proposta que seja plausível para o contexto indicado, de tal modo que é a partir deste contexto que se prolifera o aspecto da indiferença social, onde se mantém relações assimétricas em que o outro se difere de mim é visto de maneira pormenorizada por não estar de acordo com padrões identitários, tais como aqueles que dizem respeito aos aspectos financeiros e aos traços étnicos. Isso deve-se por se tratar de uma segregação ou fechamento comunitário, onde grupos de pessoas que compartilham a mesma perspectiva de realidade oprimem e rejeitam aquelas as quais são diferentes, a ponto de invisibilizá-las e colocá-las em um estado de exceção dos seus direitos de autonomia e liberdade, em prol da manutenção do status quo de uma comunidade indiferente e desumana àqueles que encontram sem recursos, isto é, em estágio de vulnerabilidade por estar despossuído de bens essenciais para a sua sobrevivência. Por outro lado, caberia acrescentar, nesse sentido, a noção presente no filósofo francês Maurice Merleau-Ponty de que o contexto histórico e psicológico onde o indivíduo se forma como pessoa perante a sua vida também determina o modo em que este olha para a realidade e detém uma perspectiva ou cognição frente a essa, dada a relação do seu corpo com o mundo e com os outros, mais especificamente no que tange ao esquema corporal manifestado na organização da percepção com o contexto da espacialidade posicional e situacional do corpo perante as sensações e experiências expostas no espaço e tempo, as quais são da sua vivência subjetiva. Logo, se a pessoa viveu e se formou em contexto de que os pais e os seus familiares são de classe alta e indiferentes aos outros, uma forte tendência desta pessoa ser igual e agir de forma que a sua percepção retira a condição de dignidade humana de pessoas de outros fundos de realidades plurais que não condizem com aquilo que lhe deu sentido à sua vida ou com aquilo que se entende como certo, possibilitando assim prevalecer uma alienação social de valores que preservam a vida em um sentido comunitário, resultando em um incentivo à intolerância ao outro, que pode culminar em situações de extrema vulnerabilidade. De modo consequente, na circunstância atual, as pessoas são incapazes de terem desenvolvimento interpessoal e agem no espaço de isolamento social no qual se experimenta uma verdadeira alienação do outro. Termo este que é cunhado pelo filósofo alemão Bernhard van der Voss, o qual é constituído com base em minha esfera de propriedades, isto é, na minha relação com o outro, eu acabo objetificando ou objetivando este outro, tornando ele objeto da minha ação, da minha finalidade individual. Então, ele está dentro e por meio daquilo que é meu, da minha condição, de tal modo então, que a finalização do outro será para sempre derivada da minha própria condição, de modo que sempre este outro será um alter ego, um segundo eu, o qual, nesse sentido, sempre estará atrás de interesses e perspectivas individualistas. Em contraste com essa esfera social indiferente, excludente, diga-se com proposta de resolução a junção da contribuição de dois modelos, os quais são a comunidade ética do sociólogo polonês Zygmunt Bauman e o universalismo interativo da filósofa turca Célia Beatriz. Sendo essa proposta, então, a de defender o incentivo a um tecido social de compromissos éticos do tipo de compartilhamento fraterno e de cuidado mútuo de longo prazo que permitiria a promoção de uma ética da coletividade, de direitos inalienáveis e deveres firmes, onde há um incentivo do reconhecimento da pluralidade de maneiras de ser humano e as diferenças entre seres humanos sem endossar todas as pluralidades e diferenças como moral e politicamente válidas, de forma a concordar que as disputas normativas
podem ser resolvidas racionalmente e que a equidade, a reciprocidade e algum procedimento de universalização são constituintes, ou melhor, são condições necessárias do ponto de vista moral e que a diferença deva servir como um ponto de partida para a reflexão e para a ação, tendo como objetivo o desenvolvimento de atitudes morais e o encorajamento de transformações políticas que possam produzir um ponto de vista aceitável para todos, não sendo um consenso ideal de todas as subjetividades definidos de forma fictícia, mas o processo concreto na política e na moral da luta por autonomia de sujeitos corporificados e concretos, isto é, que podem realizar suas individualidades e seus projetos individuais de desejos pessoais. Desse modo, seria esta proposta que fomentaria uma possível hipótese de solução a esta condição bastante presente no contexto social. Enfim, espero que tenham gostado e obrigado pela sua atenção.